O sol já começava a se esconder atrás das árvores altas que cercavam o pequeno lago onde eu costumava pescar. O reflexo dourado na água era quase hipnotizante, criando uma sensação de paz que fazia as preocupações do dia se dissiparem. Era o meu refúgio, um lugar onde o tempo parecia desacelerar e tudo ganhava um ritmo mais tranquilo. Eu vinha ali todas as semanas, sozinho, carregando minha velha vara de pesca e um isopor com algumas cervejas. Mas naquela tarde, algo incomum aconteceu. Minha vizinha, Dona Clara, apareceu. Ela tinha 63 anos, cabelos grisalhos bem penteados e um rosto que mostrava as marcas de uma vida cheia de histórias. Era uma mulher de presença firme, sempre envolvida nas reuniões de bairro e eventos comunitários. Apesar de morar ao lado, nossas interações eram limitadas a cumprimentos rápidos e conversas triviais. Foi uma surpresa vê-la andando em direção ao lago com uma cesta de piquenique e um olhar determinado. Boa tarde, Lucas, ela disse com um sorriso sereno, mas havia algo em seu tom que me fez parar por um momento antes de responder. Boa tarde, Dona Clara. Não sabia que gostava de pescar. Ela deu uma risadinha suave, ajeitando a cesta no braço. Não sou muito de pesca, mas adoro esse lugar. Preciso de um pouco de paz, e você parece ter descoberto o lugar perfeito. Assenti, um pouco desconcertado com sua presença, mas me esforçando para ser educado. É mesmo um bom lugar para relaxar. Ela sentou-se em uma grande pedra a alguns metros de mim, tirando da cesta um pano quadriculado para estender no chão. Seus movimentos eram meticulosos, quase como um ritual. Observei enquanto ela organizava frutas, um pequeno livro e uma garrafa de vinho. Era uma cena que parecia ter saído de um filme antigo, contrastando com a simplicidade da paisagem. Espero não estar atrapalhando, ela disse, quebrando o silêncio. De jeito nenhum, respondi rapidamente. É bom ter companhia de vez em quando. O vento soprou suavemente, levantando alguns fios soltos de seu cabelo, e percebi que havia algo diferente naquela tarde. Uma energia peculiar parecia pairar no ar, algo difícil de nomear, mas impossível de ignorar. Conversamos sobre coisas triviais, o clima, as reformas no bairro, até mesmo sobre o peixe que raramente mordia. Aos poucos as palavras começaram a fluir com mais naturalidade e descobri que havia mais nela do que eu imaginava. Você sempre parece tão tranquilo aqui, ela comentou, os olhos fixos na água. Eu gostaria de encontrar essa paz também. É o que este lugar faz, respondi, olhando para ela por mais tempo do que deveria. Parece que o mundo inteiro fica em segundo plano. Ela virou-se para mim, e nossos olhares se encontraram. Por um instante, o som das folhas ao vento e o canto dos pássaros desapareceram. Era como se o tempo tivesse parado, e tudo o que existia era aquele momento. Não era apenas a troca de olhares, mas algo mais profundo, uma conexão que eu não esperava sentir. Às vezes, a paz está onde menos esperamos, ela disse, sua voz mais baixa, quase como um segredo. E às vezes, está exatamente onde precisamos. Fiquei sem palavras, sentindo meu coração acelerar de uma forma que eu não conseguia explicar. Era estranho, desconcertante, mas ao mesmo tempo impossível de ignorar. Quando a luz do sol finalmente desapareceu e o céu ganhou tons alaranjados, ela se levantou. Acho que já tomei bastante do seu tempo. Obrigada por me deixar compartilhar esse lugar, Lucas. Pode voltar quando quiser, eu disse, minha voz soando mais rouca do que eu pretendia. Ela sorriu novamente, um sorriso que parecia carregar mais do que simples gratidão, antes de pegar sua cesta e começar a caminhar de volta pelo caminho que levava ao bairro. Fiquei sentado ali por um longo tempo, observando o lugar onde ela estivera, tentando entender
o que exatamente tinha acabado de acontecer. Naquele momento, percebi que algo havia mudado, e embora não soubesse o que viria a seguir, tinha certeza de que minha vida jamais seria a mesma. Os dias seguintes foram um turbilhão de pensamentos. A imagem de Dona Clara sentada à beira do lago, com aquele sorriso enigmático, insistia em aparecer na minha mente. Era estranho como aquele encontro casual mexera comigo. Eu já a conhecia há anos, mas nunca a tinha visto daquela maneira. Agora, parecia que tudo sobre ela carregava um novo significado. Naquela tarde de sábado, peguei minha vara de pesca e voltei ao lago. Era um reflexo automático, quase como se meu corpo soubesse para onde ir sem que eu precisasse decidir. Quando cheguei, meu coração disparou ao vê-la novamente, sentada na mesma pedra, com a cesta de piquenique ao lado. Ela parecia estar esperando por algo ou alguém. De volta ao seu refúgio, Lucas? Ela perguntou, com um brilho nos olhos que fez o ar parecer mais pesado. Eu poderia dizer o mesmo de você, Dona Clara. Respondi, tentando soar casual, mas sentindo minha voz trêmula. Por favor, já disse que pode me chamar só de Clara. Ela corrigiu, ajeitando uma mecha de cabelo que o vento insistia em desalinhar. Afinal, somos vizinhos há tanto tempo, não precisamos de tanta formalidade. Assenti, tentando esconder o quanto aquilo me desarmava. Clara tinha uma maneira de transformar uma interação simples em algo mais profundo. Sentei-me a alguns metros dela, ajustando minha vara de pesca, mas meus olhos frequentemente voltavam a ela. Ela lia um livro, seus dedos viravam as páginas com cuidado, mas seu olhar parecia distante, como se as palavras não fossem capazes de prendê-la. Você gosta de pescar desde quando? Ela perguntou de repente, fechando o livro e me encarando. Desde criança, respondi, feliz por ter algo fácil para dizer. Meu pai costumava me trazer aqui. Acho que ficou como um hábito. É interessante como certos lugares guardam memórias. Ela comentou, seu tom mais suave. Este lago me lembra muito da fazenda onde cresci. Meu pai sempre dizia que os momentos mais preciosos da vida são aqueles passados em silêncio, ouvindo a natureza. Ele tinha razão, admiti, e por um instante o silêncio confortável se instalou novamente entre nós. Desta vez, foi ela quem quebrou o momento. Lucas, você parece diferente ultimamente. Algo mudou? Não sei, respondi, hesitante. Talvez, eu diria que estou vendo algumas coisas de forma diferente. Ela inclinou a cabeça, como se estivesse tentando decifrar minhas palavras. Às vezes, mudanças são inevitáveis. Você só precisa decidir se vai abraçá-las ou resistir. Havia algo na forma como ela dizia isso. Um peso, uma profundidade que me deixava com a impressão de que ela estava falando tanto para si mesma quanto para mim. Antes que eu pudesse responder, Clara se levantou e caminhou até onde eu estava. Meu coração disparou enquanto ela se abaixava para olhar de perto o que eu fazia com a vara de pesca. Você realmente acha que vai pegar algo aqui? Ela perguntou, um sorriso brincando nos lábios. Sua proximidade era desconcertante, e eu sentia o calor de sua presença como se ela tivesse entrado no meu espaço pessoal. Talvez, murmurei, consciente demais de cada movimento dela. O peixe aqui é imprevisível. Como a vida, ela comentou, seu sorriso diminuindo, mas os olhos permanecendo fixos nos meus. Acho que é isso que torna tudo interessante, não acha? Concordei, incapaz de encontrar palavras. Ficamos assim por um momento, perto demais, o silêncio carregado de algo que eu não sabia como descrever. O vento soprou novamente, levantando seu cabelo e trazendo o leve perfume que parecia envolvê-la. Bom, ela disse finalmente, endireitando-se e voltando para sua cesta. Melhor eu deixá-lo em paz, para que você possa pescar algo.
Mas sabe de uma coisa? Eu começo a achar que você vem aqui para mais do que os peixes. Antes que eu pudesse responder, ela me lançou um último olhar, algo que parecia um desafio velado, antes de se afastar e voltar para o bairro. Senti como se uma tempestade tivesse passado por mim, deixando-me confuso e, ao mesmo tempo, cheio de uma energia que eu não sabia que existia. Aquela noite foi longa. Deitei na cama, encarando o teto, enquanto revivia cada momento da tarde. As palavras dela ecoavam em minha mente. Às vezes, mudanças são inevitáveis. Não sabia exatamente o que significava, mas algo dentro de mim sabia que Clara não era como qualquer outra pessoa que eu já conhecera. E então decidi. Na próxima vez que a encontrasse, não me seguraria. Queria entender o que estava acontecendo entre nós. O domingo chegou com uma brisa suave e um céu limpo. O lago parecia um espelho perfeito, refletindo o azul do céu e os traços de nuvens que flutuavam preguiçosamente. Eu estava ansioso. Algo dentro de mim dizia que Clara estaria lá novamente. Vesti uma camisa leve, calcei minhas botas e, com a vara de pesca nos ombros, parti para o lugar que começava a carregar mais significado do que eu estava disposto a admitir. Quando cheguei, lá estava ela. O vestido claro flutuava levemente com o vento, e ela tinha o mesmo livro de antes sobre o colo. Dessa vez, no entanto, algo parecia diferente. Havia uma intensidade em sua postura, como se estivesse esperando algo específico. Bom dia, Clara. Cumprimentei, tentando manter a voz estável. Ela levantou os olhos e um sorriso lento apareceu em seu rosto. Lucas, você é mesmo um homem de hábitos. Não falha nunca. Eu poderia dizer o mesmo de você. Retruquei caminhando até meu lugar habitual e ajeitando a vara. Parece que esse lago também ganhou um novo significado para você. Talvez, ela respondeu, voltando a atenção para o livro. Mas às vezes acho que não é o lago, é o que ele nos oferece. Havia algo na forma como ela disse isso que fez o ar ao nosso redor parecer mais denso. Sentei-me e me concentrei na linha de pesca, mas minha mente estava nela. O jeito como o vento brincava com seus cabelos, o tom suave de sua voz, e aquele olhar que parecia sempre carregar um significado mais profundo. Não importava o quanto eu tentasse me distrair, tudo nela parecia chamar minha atenção. Depois de alguns minutos em silêncio, Clara fechou o livro com um movimento suave e colocou-o ao lado. Lucas, posso te perguntar uma coisa? Claro, respondi, minha curiosidade imediatamente despertada. Você acredita que as pessoas podem encontrar conexões inesperadas mesmo quando acham que já sabem tudo sobre si mesmas? A pergunta pegou-me de surpresa. Olhei para ela, tentando entender o que exatamente ela queria dizer. Acho que sim. Às vezes, essas conexões podem mudar tudo. Concordo, ela disse, com um sorriso que não alcançou os olhos. Mas às vezes, essas mudanças assustam, não acha? Talvez, respondi, tentando seguir o fio da conversa. Mas mudanças são inevitáveis. Você disse isso. Ela riu, mas era uma risada curta, quase nervosa. É, eu disse, mas nem sempre é fácil aceitar isso. O silêncio voltou a se instalar entre nós, mas não era confortável como antes. Havia uma tensão ali, algo que pairava no ar, esperando para se manifestar. O vento soprou mais forte, levantando folhas secas do chão e trazendo consigo o cheiro de terra úmida. Lucas, ela começou, mas parou hesitante. Sim? Eu acho que tenho passado muito tempo pensando em coisas que já deveriam estar enterradas, ela disse, olhando para o lago. Mas quando venho aqui, parece que tudo volta à tona. Talvez isso seja bom, arrisquei, ainda sem entender completamente onde ela queria chegar. Enfrentar o que você sente pode ser libertador. Ela se virou para mim,
seus olhos encontrando os meus de forma tão intensa que me senti exposto. E se o que eu sinto for errado? Hesitei. A pergunta era carregada de um peso que eu não esperava. Sentimentos não são errados, Clara. É o que fazemos com eles que importa. Por um momento, ela ficou em silêncio, apenas me observando. Então, como se algo dentro dela tivesse se resolvido, ela se levantou e caminhou em minha direção. Meu coração disparou enquanto ela se sentava ao meu lado, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor de sua presença. Você é jovem, Lucas, ela disse, sua voz mais suave agora, e tem toda a sua vida pela frente. Eu, por outro lado, já vivi tanto, errei tanto, não quero complicar as coisas para ninguém. Você não está complicando nada, eu disse rapidamente, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Se há algo que aprendi, é que as coisas mais importantes da vida nunca são simples. Ela riu novamente, mas dessa vez havia um tom de melancolia. Você tem razão, mas isso não torna as escolhas mais fáceis, não é? Antes que eu pudesse responder, ela colocou a mão sobre a minha. O gesto era pequeno, quase casual, mas a eletricidade que percorreu meu corpo foi inegável. Olhei para nossas mãos, depois para ela. Seus olhos estavam fixos nos meus, carregados de algo que eu não conseguia identificar completamente. Desejo, talvez, mas também medo. Clara. Comecei, mas ela levantou a outra mão, pedindo silêncio. Não diga nada, ela sussurrou, sua voz quase inaudível. Só, fique aqui comigo por um momento. Fiz o que ela pediu. Ficamos ali, lado a lado, em silêncio, enquanto o vento soprava ao nosso redor e o som da água batendo contra a margem preenchia o espaço. O momento era tão íntimo, tão carregado, que parecia que o mundo ao nosso redor havia desaparecido. Quando finalmente ela se levantou, já estava anoitecendo. Eu preciso ir, ela disse, sua voz voltando ao tom habitual, mas havia algo diferente nela agora, algo mais suave, mais vulnerável. Obrigada, Lucas. Por quê? Perguntei, ainda tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Por não me deixar sentir sozinha, ela respondeu, antes de pegar sua cesta e começar a caminhar de volta para casa. Eu a observei até que ela desaparecesse entre as árvores. Só então percebi que estava segurando a respiração. Algo havia mudado naquele momento. Algo havia sido dito sem palavras, e eu sabia que nada entre nós seria o mesmo novamente. Os dias que se seguiram foram um misto de expectativa e ansiedade. Minha mente estava inundada pelos momentos compartilhados com Clara no lago. A cada pensamento, era impossível ignorar o peso daquela troca de olhares, do toque sutil de sua mão sobre a minha, da vulnerabilidade em sua voz ao dizer que não queria se sentir sozinha. Era como se uma nova porta tivesse se aberto, mas eu ainda hesitava em atravessá-la. Decidi voltar ao lago novamente, no fim de tarde. Meu coração parecia saber que Clara estaria lá, mesmo que minha razão insistisse que talvez ela não fosse. Quando cheguei, o cenário era o mesmo de antes. A água refletindo os últimos raios de sol e o som suave do vento balançando as árvores. Mas Clara não estava lá. Sentei-me sozinho, tentando ignorar o aperto em meu peito. Talvez ela tivesse mudado de ideia. Talvez tudo o que aconteceu entre nós tivesse sido um momento passageiro para ela, algo que já estava enterrado. A ideia me incomodava mais do que eu queria admitir. Minutos depois, ouvi passos na trilha atrás de mim. Virei-me e lá estava ela, caminhando com a mesma cesta de sempre, mas com uma expressão mais séria. Quando nossos olhares se encontraram, ela parou por um instante antes de continuar vindo em minha direção. Você veio, ela disse, sentando-se na pedra próxima a mim. É claro, respondi, tentando esconder a alegria em minha voz. Este é o meu refúgio, lembra?
Ela sorriu levemente, mas o brilho em seus olhos não estava presente. Algo estava diferente nela, uma tensão que eu não havia visto antes. Lucas, ela começou, ajustando a cesta ao seu lado. Acho que precisamos conversar sobre o que está acontecendo. Meu coração disparou e, por um momento, senti uma mistura de alívio e nervosismo. Eu sabia que este momento chegaria, mas não sabia o que esperar. Eu sei, respondi. Algo mudou entre nós e eu não posso ignorar isso. Ela suspirou, olhando para o lago como se buscasse respostas na água. Eu também sinto isso, mas é complicado. Há tanta coisa em jogo. Eu me pergunto se isso é justo com você ou comigo. Não acho que seja uma questão de justiça, retruquei virando-me para encará-la. É uma questão do que sentimos. E o que eu sinto por você é real. Ela finalmente olhou para mim, seus olhos carregados de emoção. Você sabe o quanto isso me assusta? Eu passei tanto tempo achando que certas coisas estavam fora do meu alcance que já eram parte do passado. Mas então, você aparece e tudo muda. Fiquei em silêncio, absorvendo suas palavras. Clara era uma mulher forte, mas agora, diante de mim, ela parecia mais humana, mais vulnerável. Estendi minha mão, hesitante, e a coloquei sobre a dela. Eu não quero te assustar, disse, minha voz baixa, quase um sussurro, mas também não quero fingir que isso não está acontecendo. Ela segurou minha mão, seus dedos apertando os meus com força. Eu não sei onde isso vai nos levar, Lucas, mas não quero me arrepender de não ter tentado. Aquelas palavras foram como um estopim. Antes que pudesse pensar, inclinei-me para mais perto, meus olhos fixos nos dela, buscando alguma confirmação. Ela não recuou, pelo contrário, fechou os olhos como se estivesse aceitando o inevitável. Nossos lábios se encontraram, primeiro com hesitação, depois com uma intensidade que eu não esperava. O mundo ao nosso redor pareceu desaparecer, e tudo que existia era ela, seu calor, seu toque, sua presença. Minhas mãos deslizaram para seus braços, puxando-a para mais perto, enquanto o beijo se aprofundava. Clara foi a primeira a estirar se afastar, seus olhos ainda fechados enquanto respirava profundamente. Quando finalmente me olhou, havia um misto de surpresa e aceitação em seu rosto. Lucas, ela começou, mas parou, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Isso é mais do que eu pensei que poderia acontecer. Para mim também, respondi, ainda tentando processar o que acabara de acontecer. Mas não quero que você se sinta pressionada. Só quero que saiba como me sinto. Ela sorriu, um sorriso genuíno desta vez, e colocou a mão em meu rosto. Você é diferente de tudo o que eu já vivi, e talvez seja a hora de eu deixar o passado para trás e viver o presente. Aquelas palavras ficaram gravadas em minha mente enquanto o sol finalmente se punha, deixando-nos envoltos na luz suave do crepúsculo. Ficamos ali, lado a lado, sem precisar de palavras, apenas sentindo a conexão que havia se formado entre nós. Quando a noite chegou, acompanhamos o caminho de volta juntos, nossas mãos se tocando de forma discreta, mas carregadas de significado. Eu sabia que algo havia mudado entre nós, algo que não podia ser desfeito, e pela primeira vez senti que estava exatamente onde deveria estar. Os dias que se seguiram foram como uma névoa densa, carregados de emoção e uma antecipação que eu não sabia como descrever. Cada encontro com Clara parecia um passo em direção ao desconhecido, uma descoberta de algo que eu não sabia que precisava, mas que agora parecia indispensável. O lago tornou-se nosso santuário, um lugar onde podíamos abaixar as defesas e simplesmente existir um para o outro. No final de uma tarde particularmente quente, decidi que não podia mais esperar.
Peguei minha vara de pesca e caminhei em direção ao lago, com o coração pesado de palavras não ditas e sentimentos não resolvidos. Eu precisava vê-la, precisava que soubesse o que aquilo significava para mim. Quando cheguei, ela já estava lá. Clara estava de pé, olhando para a água como se buscasse respostas que só o lago pudesse oferecer. A luz dourada do sol poente iluminava seus cabelos grisalhos, dando-lhes um brilho quase etéreo. Por um momento, hesitei. Ela parecia tão em paz, tão imersa em seus pensamentos, que me perguntei se eu tinha o direito de perturbar aquele momento. Mas então ela se virou e nossos olhares se encontraram. Em seus olhos vi o mesmo turbilhão de emoções que eu sentia. Sem dizer uma palavra, ela deu um passo em minha direção, depois outro, até que estávamos tão próximos que eu podia sentir o calor de sua presença. Lucas, ela começou, sua voz baixa e hesitante. Eu pensei muito sobre nós, sobre tudo isso, e não sei se estou pronta para o que isso significa. Clara, interrompi, colocando minhas mãos gentilmente em seus ombros. Eu não espero que você tenha todas as respostas agora. Eu só quero que saibamos como nos sentimos, sem medo, sem arrependimentos. Ela fechou os olhos, sua respiração acelerando. Você me faz sentir coisas que achei que nunca sentiria novamente. Isso me assusta, mas ao mesmo tempo me dá esperança. Sem pensar, inclinei-me para mais perto e nossos lábios se encontraram novamente. Desta vez, não havia hesitação. O beijo era profundo, carregado de todo o desejo e emoção que ambos havíamos guardado. Minhas mãos deslizaram para sua cintura, puxando-a para mais perto, enquanto suas mãos subiam por meu peito, traçando cada contorno com uma delicadeza que fazia minha pele arrepiar. O mundo ao nosso redor parecia desaparecer. Não havia som, exceto o das nossas respirações entrecortadas e o suave farfalhar das árvores ao vento. Cada toque, cada movimento parecia carregado de significado, como se estivéssemos tentando dizer um ao outro o que as palavras não podiam expressar. Quando finalmente nos afastamos, ambos estávamos sem fôlego. Clara encostou sua testa na minha, seus olhos ainda fechados, enquanto suas mãos permaneciam em meus braços. Isso é real, não é? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. É, respondi, minha voz firme, mas cheia de emoção. E eu não quero que isso acabe. Ela abriu os olhos e havia lágrimas brilhando em seu olhar. Eu também não, Lucas, mas como isso vai funcionar? Somos tão diferentes. Eu sou muito mais velha. Você tem uma vida inteira pela frente. Isso não importa, disse, segurando seu rosto com as mãos e olhando diretamente em seus olhos. O que importa é o que sentimos agora, o que estamos construindo juntos. Não precisamos de todas as respostas agora. Só precisamos um do outro. Ela sorriu, um sorriso tímido, mas carregado de uma esperança que eu não tinha visto antes. Você sempre encontra as palavras certas, não é? Não é isso, retruquei com um sorriso. É que você me faz querer ser honesto, Clara. Você me faz querer viver plenamente. Ficamos ali, abraçados enquanto o sol desaparecia no horizonte, tingindo o céu de tons de laranja e rosa. Era como se o mundo estivesse celebrando aquele momento, um silêncio confortável envolvendo-nos enquanto a noite tomava conta. Naquele momento percebi que algo havia mudado irrevogavelmente. Não havia mais dúvidas, não havia mais medos. Tudo o que importava era Clara e o que estávamos dispostos a construir juntos, independentemente do que o futuro reservasse. Quando voltamos pelo caminho que levava ao bairro, nossas mãos estavam entrelaçadas, como se aquele simples gesto fosse um pacto silencioso entre nós. E pela primeira vez, em muito tempo, senti que minha vida finalmente tinha encontrado um propósito que valia a pena seguir.